Olá, o devocional de hoje está em Êxodo capítulo 4, versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Essa é a pergunta que Deus fez para Moisés quando quando Deus chama Moisés, né, ali na sarça ardente, quando ocorre esse episódio da sarça ardente, e Deus chama Moisés para retirar o seu povo do Egito. E Moisés recusa, né, em primeiro momento, fica dando desculpas, né, falando, né, versículo 10, nunca fui eloquente, não sei falar, sou pesado de boca, pesado de língua. E Moisés fica tentando, de alguma forma, fugir do chamado de Deus. E a reflexão hoje, então, é sobre isso. Quantas vezes que nós ficamos fugindo do chamado, de certa forma, querendo saber mais do que Deus? É isso mesmo, eu penso que é assim quando a gente foge ou tenta fugir do chamado, né? Quando Deus tem um chamado com a gente, Deus tem um plano específico para alguma coisa, para alguma tarefa na sua obra, nenhuma desculpa vai ser suficiente para Deus, nunca. As nossas desculpas não passam de opiniões tentando querer mostrar para Deus que a gente sabe mais que Ele. Porque como Deus mesmo fala no versículo 11, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Deus nos fez do jeito que somos, com as características que temos, qualidades e defeitos. Deus sabe as nossas limitações e Deus sabe daquilo que nós podemos ser trabalhados e melhorar. Deus sabe o nosso potencial. Deus sabe principalmente da nossa disponibilidade, do nosso coração. E é nisso que Deus trabalha. Tem um ditado que fala assim, Deus capacita os incapacitados para a sua obra. Eu concordo em partes, porque na verdade não é que Deus vai usar os incapacitados e vai transformá-los, vai capacitá-los. Não é só os incapacitados que Deus chama os capacitados também. Mas na verdade, na linha de frente do chamado de Deus, Deus chama os disponíveis. Quem está disponível para trabalhar na sua obra, é esses que Deus chama. E aí, se é capacitado, Deus vai capacitar mais. E se não é capacitado, Deus vai capacitar. Moisés achava que não era capacitado, ele era, nos últimos 40 anos da vida dele, ele tinha sido um pastor de ovelhas, ficava sozinho a maior parte do tempo. E aí iria para liderar a saída de um povo com milhões de pessoas. E ele ficou temeroso com isso. Mas mal sabia ele que aquele povo que Deus estava tirando do Egito, o povo de Deus, Deus mesmo falaria muitas vezes depois que era um povo duro, difícil de lidar. E aquela experiência de 40 anos de Moisés pastoreando ovelhas ia ser essencial para lidar com o povo depois. Aquela paciência, aquele cuidado, aquilo que foi exercitado ao extremo durante 40 anos pastoreando ovelhas, ia ser usado depois pastoreando o povo de Deus no deserto. Moisés não sabia disso, mas Deus sabia. Então, muitas vezes nós ficamos dando desculpas para não atender o chamado de Deus na nossa vida. E eu trago essa reflexão hoje. Em primeiro lugar, se você está dando desculpa para o chamado de Deus na sua vida, pare de dar desculpas, porque nenhuma desculpa é suficiente para Deus. Ele nos conhece, Ele sabe como somos. Ele conhece você, Ele me conhece. E se Ele está chamando, é porque Ele sabe que nós temos condições de atender. Podemos não estar do jeito que precisa estar para aquele chamado. Podemos não estar capacitados do jeito que precisa. Mas se Deus chamou, atende. Porque Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai capacitar na medida que for necessária, conforme o trabalho vai acontecendo. Não vamos estar prontos no primeiro dia. Não, Deus vai trabalhando na nossa vida. É progressivo o trabalhar de Deus na nossa vida. Moisés tinha 80 anos já. Ele poderia dizer, já passei da metade da vida, já estou na velhice. 80 anos. Não tem idade para Deus chamar para algo.
Se Deus tem um plano na vida da pessoa, não importa a idade, não importa como ela esteja, não importa onde ela esteja. Moisés saiu do Egito e foi lá longe, né? Se esconder lá para o outro lado. Moisés tinha 80 anos já. Aos 40, ele saiu do Egito e foi para o outro lado lá, se esconder. E ficou 40 anos lá, pastoreando ovelhas. Mas Deus chamou ele de lá onde ele estava escondido e trouxe ele para uma grande obra. Então, se você tem um chamado específico de Deus para fazer algo, faça. Pare de fugir, pare de dar desculpas. Se disponibilize. Deus não está procurando pessoas capacitadas e Deus não está procurando incapacitados. Não. Deus está procurando quem está disponível para servi-lo. Não podemos esquecer que Deus criou todas as coisas e que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o pleno conhecimento de tudo. Então, se Ele chama, é porque Ele sabe que se nós nos empenharmos e fizermos a nossa parte, nós teremos sucesso naquilo que vamos colocar a mão. É hora de parar de dar desculpas e confiar em Deus. É hora de se disponibilizar. A nossa vida aqui é passageira. Temos que saber aproveitar bem o tempo que estamos aqui. E se o nosso alvo é o céu, então temos que aproveitar muito bem o nosso tempo aqui para servir aquele que é o dono de tudo. Aquele que criou todas as coisas. Então a pergunta da reflexão de hoje é: estamos focando nas nossas fraquezas, nos nossos pontos negativos, ou estamos focando num Deus que é perfeito e que pode nos mudar e pode nos capacitar para atender qualquer chamado que for? Vamos deixar Deus trabalhar em nós. A obra é dele e é para ele que temos que servir, trabalhar e nos disponibilizar. E lembrando, nenhuma desculpa é suficiente para Deus. Pare de dar desculpas, pare de dar justificativas. Não adianta fugir. Deus está em todos os lugares e Ele vê cada passo que nós damos. Pense nisso. Se disponibilize antes que seja tarde. Amém? Deus abençoe e até a próxima.